Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição de hoje, quinta-feira, 25 de janeiro. A lição 4, ela tem como título Auxílio do Santuário. A lição de hoje está baseada no livro de Salmos, no capítulo 3, versículo 4, no capítulo 14, versículo 7, no capítulo 20, versículos de 1 a 3, no capítulo 27, versículo 5, no capítulo 36, versículo 8, no capítulo 61, versículo 4, no capítulo 68, versículo 5. E o que nós podemos ver, né, nesses capítulos e versículos de Salmos é que o santuário celestial ele traz lições bastante preciosas para nós conhecermos sobre o caráter de Deus, onde a glória, a majestade e o poder estão diante do Criador do Universo, e uma força, né, e formosura que o Salmo 96, versículo 6 fala. E o santuário também ele aponta para a imanência de Deus, que quer estar perto do seu povo. Ele deseja habitar no seu meio, como fala lá em Êxodo 25:8. E a ajuda e o auxílio para as pessoas vem justamente desse tabernáculo celestial, o lugar onde Deus habita. E o que nós podemos ver lá em Hebreus capítulo 4, versículos 15 a 16, que o santuário ele reafirma esse caráter santo e transcendente de Deus, pois ele é Emanuel, ele é o Deus conosco, mas ele também é um sumo sacerdote santo, inculpável, sem mácula, né? Que habita realmente nesse tabernáculo. Ele está exaltado acima dos céus, que fala lá em Hebreus capítulo 7, versículo 26 também. E ali mora e habita no tabernáculo celestial um sumo sacerdote que ele é o nosso intercessor, ele é o nosso advogado, ele é o mediador e o único mediador existente entre os homens e Deus. Ele é o nosso advogado, ele é ele que realmente nos defende realmente, no julgamento perante o Criador do Universo. E o santuário ou o tabernáculo celestial, ele é o local de onde Deus habita e governa o universo todo. As Sagradas Escrituras descrevem assim como um trono, né? Que fala em Hebreus capítulo 8, versículo de 1 a 2, e lá que justamente se encontra o Rei Jesus assentado no seu trono, que fala em 1 Reis capítulo 22, versículo 19. E é o trono da graça, né? Que se encontra como o único mediador entre Deus e os homens, que é Cristo, né? Que as Sagradas Escrituras afirmam isto, onde as pessoas hoje em dia têm muita confusão, né? Acreditam em idolatria, um monte de coisas, e que não consideram Jesus como o mediador. Vejam que absurdo, né? E esse é realmente o sumo sacerdote, onde que nós podemos nos aproximar com confiança, a fim de nós recebermos misericórdia, e nele nós encontramos graça para nos ajudar em momentos oportunos, né? Ele é o auxílio que vem justamente do santuário celestial, que fala em Hebreus 4,16. E vejam, o livro de Salmos, que foi escrito bem antes, né, de Cristo vir a primeira vez nesse mundo, nos mostra mais do que imagens criativas, né, figuras ou metáforas,
mas sim oferece para todos nós uma visão profética, né, profunda da obra de Deus na redenção da humanidade. E isso ocorreu muito antes, né? Vemos que o rei Davi diz, olha o que o Davi diz: com a minha voz clama ao Senhor, e ele do seu monte ou do seu santuário celestial me responde. Que está lá em Salmos capítulo 3, versículo 4. E ainda completa em outro salmo, que ele diz, do seu templo, ele ouviu a minha voz. Que está lá no Salmo 18, versículo 6. E assim a obra de libertação divina e o terno cuidado do Senhor tem início com a sua obra em nosso favor lá no santuário celestial. Vários momentos chave, né, no livro de Salmos, nós podemos observar e nos ensinam que o Senhor trabalha em favor dos seres humanos justamente na sede celestial do governo, como nós vemos nos Salmos capítulo 11, versículos 4 e 6, no capítulo 20, versículo 2, no capítulo 29, versículo 9, no capítulo 33, versículos 13 e 14, e no capítulo 60, versículo 6. Deus pede a Moisés, quando ele foi levar o povo do Egito, né, para a Terra Prometida, Deus pede para Moisés, né, que ele fosse uma espécie de Cristo, um libertador, para ele construir um tabernáculo terreno igual, idêntico ao que há no céu. Inclusive, Deus passou as medidas para o Moisés, com uma forma didática, né, para ensinar o povo de como é o céu, através de ritos, utensílios, para que todos soubessem, né, que lá existe um sumo sacerdote intercedendo, né? É uma forma didática de Deus ensinar. E sim, lá está a morada de Deus, é lá no tabernáculo celestial, onde nós podemos encontrar abrigo e apoio, e é de lá que vem a nossa segurança e salvação. E o tema do refúgio do cristão e a ajuda espiritual, tanto ela física, ou seja, ou mesmo espiritual e emocional, é de lá que vem o auxílio para o indefeso, para o carente. E notavelmente no contexto desse lugar sagrado, santuário, né, é que dá a nossa bendita esperança, né? É que lá que vem Jesus novamente, e agora como rei, como juiz, que ele virá na segunda vinda, que está muito próximo de acontecer isso. E é do santuário celestial que vem o auxílio a todos nós hoje, né? E Deus está pronto a defender tanto os órfãos como as viúvas, o injustiçado, o discriminado, né? E quando desde lá de Sião, né, excelência de formosura resplandece Deus, que fala lá do Salmo 52, nós vemos realmente o poder de Deus na morada onde se encontra Deus. E também nós vemos os juízos divinos que lá são proclamados e as bênçãos do Senhor proferida, que o Salmo 84, versículo 4 e o Salmo 128, versículo 5 falam disso, né? É espécie de uma profecia, né? O céu considera a intenção do adorador e cada obra realizada, Deus abençoa diretamente do tabernáculo celestial, porque Ele está nos sondando, Ele está nos observando, Ele está atento a tudo que ocorre lá do tabernáculo celestial. Aquele que conhece todos os corações, né, procura assim
por aqueles que fazem apelos, né? Que o adoram em espírito e em verdade. É justamente por estes, né, que o Pai Celestial procura para que eles sejam realmente os adoradores, como fala lá em João capítulo 4, versículo 23. Deus não escolhe a quem salvar, mas salva a quem deseja escolher esse Deus grandioso e pede auxílio para o santuário celestial. Precisamos ver o santuário celestial como um refúgio, né? Um abrigo, um lugar para nós onde nós podemos correr em busca de auxílio, de auxílio de um Deus que criou o universo, né? É um lugar que supera a segurança proporcionada por qualquer outro lugar aqui neste mundo, pois Deus habita nesse lugar e mora lá. Como fala em 2 Samuel, capítulo 22, versículos 7 a 10. E também esse capítulo 2, 2 Samuel, capítulo 22, versículos 7 a 10, nos diz: do seu templo ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos, e ele baixou os céus e desceu, né? Aqui Davi falando que Deus o livrou dos seus inimigos, das perseguições de Saul, que queria matá-lo, né? E que a ajuda para ele viria do tabernáculo celestial, e que Deus ouviu o seu clamor, né? Então, você veja, Davi, ele viveu muitos anos antes de Cristo, e ele já está falando do tabernáculo celestial. E assim a presença de Deus no tabernáculo não está meramente assim em um edifício aí sólido que nós temos ou algo parecido, e sim atento de tudo o que ocorre no universo, né? Um Deus onipotente, onipresente, onisciente, que está consciente de tudo que ocorre no mundo, e ele age. Ele tem atividades realmente para ajudar a cada filho seu que clama. Da mesma forma, sendo o monte dele, Deus, onde lá ele habita, é o tabernáculo celestial, o Monte Sião, que muitos conhecem por essa palavra. E ele supera outros montes existentes, embora assim mesmo fosse assim uma colina comum, muito maior do que isto, né? E ali em Salmo 68, 15 e 16 e Isaías capítulo 2, versículo 2, fala sobre isso. Deus, ele é o nosso rochedo, nosso escudo, e um refúgio muito presente para todos nós, para nós clamarmos quando nós estamos em dificuldade. E lá do tabernáculo celestial, ele ouve e age. Ele que faz e fez os fundamentos da terra tremerem e as águas mudarem seu curso natural direto do seu tabernáculo. Isso nós vimos isto quando o povo de Israel saiu lá do Egito para a Canaã, né, terrena, onde ele foi perseguido pelos egípcios, e Deus fez coisas sobrenaturais assim lá do tabernáculo, né? Ele separou o Mar Vermelho, ele fez rochas tremerem. E é do santuário celestial que Deus ouve, age, julga cada servo dele, e também ele condena os ímpios, as pessoas pecadoras rebeldes que não querem aceitar a Jesus como Salvador, fazendo com que eles paguem seus atos que vêm cometendo nos dias de hoje, e justificando aquele que aceita Jesus como Salvador, como fala lá em 1 Reis 8:32. A expiação, ela é um processo que começou assim na cruz, e ela vai até o santuário celestial. A cruz foi o sacrifício perfeito que se tornou possível o sacerdote expiatório de Jesus do céu. Como sumo sacerdote hoje no santuário celestial, Jesus pode salvar totalmente os que por ele se aproximam, né?
vivendo sempre para interceder por eles, que fala lá em Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Isto é, a salvação, ela passa a ser pela intercessão do sumo sacerdote chamado Jesus, que se encontra no céu. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem convidado todas as pessoas, pelo poder do Espírito Santo, para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. E a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você começa a ter sabedoria, começa a ter entendimento, né? Porque você passa a manusear melhor as Sagradas Escrituras, né? Você passa a ter assim, realmente sabedoria para entender as passagens bíblicas. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha esse presente de Deus que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais dores, não haverá mais morte, não haverá mais aflições e não haverá mais perseguições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.